Para hoje nós trazemos um conteúdo absolutamente especial: equilíbrio emocional para atingir vida plena. E quando falamos em equilíbrio emocional, já percebemos o desafio que é ter equilíbrio em qualquer coisa. Com relação às emoções, muito maior ainda. Afinal de contas, as emoções são justamente os elementos onde nós mais apresentamos desequilíbrios. Então, para refletir hoje conosco, esperamos que você consiga encontrar subsídios para fazer uma autoanálise e atingir o tão sonhado equilíbrio emocional. Olá, amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E dominar a si mesmo é um superpoder. Por isso, conquiste a sua autoliderança. Para iniciarmos o nosso trabalho, nós sugerimos que nós façamos a definição de equilíbrio emocional separadamente. Primeiro nós vamos verificar o que significa realmente equilíbrio. Então, equilíbrio é aquele estado de você não ficar de nenhum lado, nem de um lado e nem do outro. Para ter equilíbrio, você tem que estar longe das extremidades. É um estado onde você distribui de maneira proporcional tudo aquilo que você está fazendo, pensando ou realizando. E equilíbrio, todas as pessoas falam com muita certeza quando estão equilibradas que é a melhor zona, porque é ali onde nós estamos, em harmonia, em estabilidade e solidez. Agora, as emoções são aquelas respostas naturais, automáticas que nós temos, que nós damos frente a reações de alguns impulsos, tá? E são reações que não têm nenhum vínculo com a lógica ou com a razão. Por exemplo, você assiste um filme e de repente você está com a emoção medo à flor da pele. Se o filme é de terror, realmente você fica assim assombrado. O mesmo ocorre também quando você está numa rua escura e de repente a emoção medo aflora e te deixa realmente aflito. Faz com que você tenha vontade de sair correndo, de fugir, de sair o mais rápido possível daquele ambiente. O mesmo também nós podemos ter algumas emoções positivas. Por exemplo, quando você recebe um presente, você tem uma reação automática. Na grande maioria das vezes, quando você recebe um presente, você fica alegre, né? E ao mesmo tempo também, quando você perde algo ou quando você é roubado, você fica numa tristeza só. Então, essas são algumas das emoções e algumas das nossas reações frente a algum acontecimento. Então, emoções são respostas naturais e automáticas que nós damos frente a um acontecimento, a uma situação ou a uma reação natural que a gente lança sobre algo ou alguém. E quando nós falamos que são respostas naturais, é justamente porque ninguém escolhe a emoção. Ninguém fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Vou sentir medo. Quer saber de uma coisa? Agora eu quero sentir alegria, eu quero sentir tristeza. Não. Nós procuramos fatos, existe uma ação, e a alegria, o medo, as coisas, todas as emoções simplesmente aparecem em virtude da escolha de determinadas questões. Mas a emoção em si, não dá para a gente escolher, a partir de agora eu quero sentir alegria e pronto. Não. Temos que buscar um fato que gere, que proporcione, que nos traga a reação da alegria. Por isso são respostas naturais. Então, controlar
as emoções, ter equilíbrio emocional, exige estudo, exige tempo, exige dedicação para entender o mecanismo de como elas acontecem, por que surgem, por que estamos sentindo isso ou aquilo com essa ou aquela emoção. Essas diferenças todas vão dando cada vez mais subsídios, elementos para que a gente vá paulatinamente aprendendo a controlar, a ter domínio, a ter equilíbrio nas nossas emoções. E alguém poderia nos perguntar o seguinte: mas como conquistar o equilíbrio emocional? Diante de tantos problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, problemas de relacionamentos, saúde, mortes, né? Insegurança, temores. Então nós vivemos assim adversidades diárias, né? Infelizmente nós convivemos muitas vezes com vários acontecimentos desse gênero. E alguém poderia falar assim: como conquistar um equilíbrio emocional numa situação destas? E para contribuir para essa resposta, nós lançamos mão numa filosofia que o príncipe Siddhartha, o Buda, nos deixou, que foi a filosofia do caminho do meio. Então ele diz que para que nós consigamos harmonia, ela não está nas extremidades, mas sim no caminho do meio. Então nós vamos analisar, vamos tentar buscar esse controle das emoções, esse equilíbrio das emoções, buscando a sustentação nessa filosofia de Buda, que é a filosofia do caminho do meio. Então, Buda, ele nos deixou este conhecimento, né, onde ele relata que nós temos como se fosse um gráfico desta forma, onde aqui nós temos positivo e aqui nós temos o negativo. Então, quando nós estamos com o sentimento amor, então estou falando do sentimento amor, ele está aqui, quando ele está no centro, ele está equilibrado, né? Nesse equilíbrio eu consigo enxergar tanto os pontos fortes, as fraquezas, os defeitos, as coisas boas daquilo que eu amo, daquela pessoa que eu amo. Então, quando eu estou equilibrada, eu consigo enxergar e ver tudo de forma racionalmente. Porém, quando eu estou em desequilíbrio, estou amando demais, né? Que na realidade nós vamos estar tendo um outro sentimento, que seria a paixão, onde nós ficamos cegos, nós não conseguimos verificar os problemas, nós não conseguimos ver os defeitos, nós não conseguimos enxergar absolutamente nada, porque estamos com o sentimento paixão. Porém, quando nós estivermos com o amor, né, o amor desequilibrado, diminuído, ele aparece com uma certa indiferença, né? Você realmente não está tendo um outro sentimento a não ser indiferença. E quando ele atinge o seu ápice maior, ele está com ódio, né? Ele é o ápice maior, é o amor adoecido realmente, ele está num desequilíbrio total. Então Buda nos orientou que para controlar as nossas emoções, para controlar o meu medo, para controlar a minha raiva, para controlar a minha tristeza, eu devo buscar sempre o equilíbrio. Se eu realmente estiver com medo equilibrado, eu consigo controlá-lo. Quando esse medo estiver aumentado em demasia, eu perco a noção. Eu fico realmente sem saber como reagir. Eu vou fugir, eu vou sumir, ou muitas vezes nós chamamos de medo limitante,
onde você não foge, onde você realmente fica estagnado, você para e não progride e não evolui. Agora, quando o seu medo está realmente diminuído, você começa a tratar o seu medo com indiferença, com descaso, não tem nada, não vai acontecer, como é exemplo do que nós estamos vivendo em alguns momentos com o Covid-19, com o descaso de algumas pessoas, de jovens, né? Então, esse medo diminuído, ele faz com que você cometa atos que realmente possam te colocar em risco. Te coloca em risco a sua saúde, a sua integridade, então não é interessante. O importante é que nós estejamos com as nossas emoções equilibradas. E repetindo, sejam elas medo, tristeza, alegria, raiva, todas buscando realmente o equilíbrio e o caminho do meio. Quando nós falamos em emoções estarem equilibradas, nós somos colocados diante de questões interessantes. Por exemplo, se o amor é o equilíbrio, tanto que as próprias filosofias, as religiões apontam isso de variadas formas, como por exemplo, no salmista diz que o amor tudo perdoa, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Tem que ser um amor muito poderoso, então ele tem o caminho do meio. De outra forma, Deus é amor. Então, também é o equilíbrio de todas as coisas. Aí nós falamos assim, fulano de tal, ama fulano, outra fulano demais. Então, mas amar demais já não é amor, é amor demais. E é aí que Buda entra. Somente o amor basta. A gente quer dizer que ele ama muito, mas é só dizer que ama já tá bom. Porque se amar demais, há um desequilíbrio, há um descontrole. Isso justifica inúmeros crimes passionais feitos em nome do amor demais, que na verdade não era para ser demais, era para ser só amor. Então, buscar o equilíbrio é como se fosse depositar bom senso nas nossas emoções. Não existe emoção ruim, não tem que deixar de existir emoção, é como tudo. Só tem que estar dentro do nosso controle. Nós temos que ter acesso ao nosso universo emocional e fazer com que ele saiba que as emoções são nossas e não nós que somos das emoções. E uma outra questão interessante para esse assunto é como controlar as emoções. Então, primeiramente, nós temos que ter a concepção de que nós temos emoções variadas e não existe uma única maneira de controlá-las. Agora, o ponto de partida, o grande desfecho para controlar as nossas emoções está no nosso autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, quando eu sei identificar quais são as emoções que eu tenho e que essas estão desequilibradas, eu começo realmente a controlá-las. Eu começo a administrá-la. Então, o autoconhecimento vai mostrar para mim, para você, para todas as pessoas que estão no processo de se autoconhecer, quais são as emoções que devem estar sob vigília para que elas sejam controladas. Quando você começa a refletir, começa a pensar nas suas questões emocionais, você começa a perceber, por exemplo, você pode dizer muitas vezes com bastante certeza o seguinte: a minha emoção medo é tranquilo. Eu consigo realmente administrar muito bem essa emoção. O medo realmente é administrável e controlável para mim. Porém, a minha raiva em determinadas situações é incontrolável. Então aí, meus amigos, que a gente vê o quanto é bom e necessário nos autoconhecer. Porque eu me identifico. Por exemplo, medo é uma reação que está controlada. A minha raiva não. Eu preciso estar sempre em vigília, determinadas situações onde eu vou ter uma reação automática de raiva, eu preciso estar buscando o equilíbrio e buscando a administração.
E quando nós falamos em autocontrole diante das emoções, é porque o autocontrole, o autoconhecimento, todas as questões que me impulsionam ao conhecimento de mim e ao domínio pessoal, me levam ao controle das emoções. Por que razão? Veja bem, muitas vezes quem tem problemas com a raiva, ou com a culpa, ou com o medo, dificilmente tem uma vez só, ele tem sequenciadas vezes. Se ele tem autoconhecimento, se ele observa a si mesmo, ele já sabe de antemão, ele consegue prever, olha, sempre que acontece isso, eu sinto aquilo, essa emoção vem sobre mim. Então ele fica preparado para aquilo que vai acontecer. É por essa razão que muitas vezes a pessoa fala assim, eu fui lá na casa de fulano e já sabia que a gente ia brigar. Se já sabia, por que não foi preparado para isso? Ah, eu fui fazer aquele outro e me deu medo, né? Se já sabia que ia ter medo, por que não foi preparado para ele? Então, o autoconhecimento faz com que a gente consiga antever algumas emoções que certamente acontecerão. Conhecemos os nossos pontos frágeis e sabemos que somos vulneráveis nesse ou naquele ponto. Quem conhece a si mesmo, quem desenvolve, pratica autoconhecimento, raramente é pego de surpresa com as próprias emoções. Um segundo elemento importante para controlarmos as nossas emoções é sabermos que as emoções não são ruins. As emoções, elas devem ser tratadas, elas devem ser controladas, administradas. E o importante, quando nós sentimos uma dessas emoções, medo, raiva, alegria, você precisa saber por que elas nasceram, por que essas emoções emergiram, né? Saber o porquê, isso é interessante, mas não tentar eliminá-las. Por exemplo, e principalmente porque elas não são ruins. O medo, ele nos ajuda a ser mais prevenidos. O medo, muitas vezes, faz com que nós evitemos em colocar riscos na nossa vida. Agora, tem o medo limitante, aquele que realmente me impede de crescer. Mas o medo que acontece, que faz com que eu pense um pouco mais para a minha sobrevivência, esse é uma emoção interessante. A raiva também, muitas vezes as pessoas falam assim, mas a raiva é uma emoção negativa. Mesmo com esse pensamento, nós temos que ter a concepção que a raiva me dá força, me dá ânimo, me dá energia para superar obstáculos. Por exemplo, você está numa rua ou num determinado lugar e de repente você vê alguém espancando um animal. Seja um cachorro, seja um cavalo, seja um outro animal qualquer, você fica com raiva, você realmente adquire uma força para enfrentar aquela situação e realmente defender o animal que é indefeso. Então, na realidade, a raiva lhe dá essa força, né? A mesma coisa quando você fala assim de outras emoções, por exemplo, como a surpresa, né? Você tem a emoção surpresa, onde você tem uma sensação reativa a um acontecimento que ainda não tinha acontecido e que você não esperava. É onde você pode ter uma reação positiva ou negativa. Então, tenha sempre esta certeza. Emoções não são ruins. Mesmo que alguém fale, que alguém pense, e até mesmo você. Fala assim, mas medo é negativo. Não. Se você parar para analisar, ele tem os dois lados que são interessantes nós termos até para a nossa sobrevivência. Com relação às emoções serem ruins, existe uma maneira muito fácil de entender isso, que é mais ou menos assim. No painel do seu carro, tem ali o painel e tem uma luz que é para estar apagada, que é a luz vermelha do óleo. Se aquela luz acende, o que acontece? Acabou o óleo, o motor pode parar, estragar e funde o motor, dá um problema enorme lá. Muito bem, então a luzinha fica lá, apagada o tempo todo. Quando a luz acende, ele fala, nossa, acendeu a luz do óleo, que perigo, e acha ruim com a luz. Não,
ainda bem que ela avisou. Ainda bem que se não fosse aquela luz, a gente ia andar até dar um problema maior. Então, aquela luz que acende no painel, nos avisando que é para dar atenção ao motor, atenção ao óleo, aquela luz, embora seja uma luz vermelha, embora esteja associada a coisas ruins, a problemas, a luz é boa. Ela está te avisando para que você não seja pego de surpresa. A mesma coisa acontece com as emoções supostamente ruins, que não são, mas aparentemente são negativas. Elas estão avisando, apontando fragilidades, pontos que devem ser trabalhados, pontos que nos fazem vulneráveis, enfraquecidos. Então são elementos importantes que nós devemos dar atenção para nos conhecermos e simplesmente, sem ser positivo ou negativo, simplesmente trazer tudo isso para o equilíbrio. O equilíbrio é quando, reitero, eu controlo as emoções e não elas que me controlam. E nós vamos para mais um elemento importante de como controlar as emoções. Nós já vimos, inclusive, que elas não são ruins e que nós não devemos eliminar, e sim controlar, administrar as nossas emoções. Então, um exercício interessante é você respirar. Quando você está prestes a ter uma reação, você respira para controlar o impulso. Tá? Então, por exemplo, quando você respira, você está levando oxigênio para o seu cérebro. E quando você leva oxigênio para o seu cérebro, você está induzindo-o para uma lucidez, para que ele realmente reflita e tenha uma reação, uma resposta mais adequada, mais verdadeira, longe daquela emoção desenfreada, longe daquele impulso, como se fosse realmente um animal correndo sem nenhum controle. Quando nós estamos respirando frente a uma reação, frente a um impulso, frente a um acontecimento ruim, nós já estamos no caminho do equilíbrio emocional. Nós já estamos realmente racionalizando as nossas reações. Quando eu paro e respiro, é aquele dito popular assim, conte até 10, né? Conte até 10. O que é esse contar até 10? É realmente você dar esse tempo para que você realmente abaixe aquela sua tensão, aquele impulso seja freado, aquela reação seja diminuída e você depois tem uma resposta, dá uma resposta mais adequada. Então, para impedir uma resposta automática, cheia de tensão, cheia de emoção, nós orientamos que cada um de vocês respire antes. Respire, conte até 10. Chico Xavier falava que você deveria estar com a boca cheia de água, sem engolir quando você precisava responder para alguém e você não sabia como responder. Enche a boca de água e não engula e aguarda um tempinho para que você realmente racionalize a sua resposta. Então, respirar é um exercício muito interessante para controlar as nossas emoções. E aí alguém perguntaria, mas por que razão isso ajuda? E a resposta ela é bem simples de se entender. Vamos imaginar que a nossa razão ela é analógica e a emoção é digital, é muito mais rápida. Né? Vamos imaginar que o pensamento ele é um elemento educado, então ele obedece algumas regras para pensar. A emoção não tem educação nenhuma. Ela vem, atropela, passa na frente e quando vê ela mexeu em tudo e não avisa, não pede licença, é por essa razão. Então todo aquele que dá um espaço de tempo, aquele que para pensar, para respirar, que só consegue conter o impulso da resposta automática, conter o impulso de explodir, de estourar, todas essas questões, essas metáforas que nós usamos para nos referirmos quando a emoção nos atropela. Quem consegue parar esse primeiro impasse, esse primeiro impulso, essa primeira reação, já dá tempo para que a razão chegue e coloque cada coisa no seu lugar.
É por isso que alguém fala assim, nossa, se eu tivesse pensado um minuto, viu? Se eu tivesse parado um instante, se eu não tivesse feito, é isso. Só precisamos dar tempo para que a inteligência tome conta da situação, porque a emoção não está nem aí, se apodera de tudo. Exatamente. É como no exemplo assim, alguém bate em você. Qual seria o seu impulso imediato? É revidar, agredir, bater também. Mas quando você para, respira, faz com que esse impulso seja freado, você muitas vezes tem uma resposta que o seu agressor nunca esperava ter de você. Então, realmente, lembre-se sempre desta orientação. Para controlar suas emoções, respire, conte até 10 ou encha a sua boca de água e não engula. E, por último, elemento interessante para controlar as nossas emoções é buscarmos terapias auxiliares, terapias alternativas, como a meditação, como as atividades físicas de forma em geral, como a yoga, como a mentalização. Todas essas atividades faz com que você realmente, primeiro, além de controlar as emoções, ela é interessante para você se autoconhecer. É mais uma forma de você se autoconhecer, se autodisciplinar e se autoconduzir para a vida. E por que as terapias auxiliares são muito bem-vindas, muito produtivas? Porque, embora nós sejamos todos aparentemente iguais, o caminho que vai nos levar para o controle das emoções são variados. Algumas pessoas dizem eu gosto de fazer isso, outras eu gosto de fazer aquilo que incomoda uma auxilia a outra. Então, além dessas orientações básicas ou basilares que nós estamos falando, onde a principal delas é justamente fazer com que a emoção receba a presença da razão, do bom senso, refletindo. Então pense o tempo todo por que é que eu me sinto dessa ou daquela forma. Paralelo a isso, todas as terapias, todos os meios, todas as questões, compete a você encontrar qual a maneira que eu consigo dominar mais os meus impulsos emocionais, qual é a maneira que eu consigo para não explodir, qual é a maneira, esse caminho é absolutamente individual e faz parte para quem exercita o autoconhecimento encontrar esse meio, encontrar esse caminho. E alguém poderia estar também pensando, tá, e quais são os prejuízos que a pessoa tem quando lhe falta equilíbrio emocional? E olha, a falta do equilíbrio emocional lhe traz um prejuízo enorme. Por quê? Porque inverte primeiramente a ordem de comando. Não é mais você que controla a sua vida, e sim as emoções que controlam você. A emoção faz com que você tome algumas decisões que depois você vem se arrepender. Você, muitas vezes, quando não tem o equilíbrio emocional, a emoção que você está sentindo fala por você. Ela realmente conduz a sua vida, conduz a direção naquele assunto, naquele acontecimento. E muitas vezes você pega um caminho que você não queria ter pego. Então bate aquele arrependimento, bate aquela autorreflexão, fala assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu respondi dessa forma? Então você verifica que não é você que está controlando. Quando você está realmente desequilibrado emocionalmente, você percebe que numa outra situação, num outro momento, você teria reagido, feito de forma diferente. E às vezes a pessoa se sente envergonhada, se sente para baixo por ter tido aquela resposta por falta do equilíbrio emocional. Então, muitas vezes, por exemplo, no trânsito, né, alguém te coloca assim
para fora da rodovia, te aperta, né? Outros buzinam, caminhões realmente aceleram e ficam na sua traseira, quase te encostando no seu veículo para intimidá-lo. E às vezes tem pessoas que têm reações absurdas, né? Porque está em descontrole emocional. O veículo assume uma briga descontrolada e às vezes chegando até a resultados, né, desagradáveis, crimes, ofensas, surras, né? Então você percebe assim que a falta do equilíbrio emocional faz com que você perca realmente grandes coisas que você, tendo equilíbrio, não perderia. E Paulo, no Evangelho, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que é bom para a gente imaginar a nossa falta de equilíbrio em alguns momentos. Ele fala mais ou menos assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu sempre faço. É porque não sou eu quem faz, mas sim o mal que habita em mim. Então, se nós pararmos para raciocinar, para refletir sobre esta fala de Paulo, a gente percebe que realmente, muitas vezes, no momento de desequilíbrio emocional, todo o mal sai para fora e não é aquela resposta, aquela reação que nós desejaríamos. Com relação aos prejuízos da falta de equilíbrio emocional, depois disso tudo, nós poderíamos concluir dizendo assim: olha, caso não tenhamos equilíbrio, olha, quem está falando é você ou é a sua raiva? Quem está falando sou eu ou o meu medo? Quem está falando é ela ou a culpa dela? E assim por diante. Então esse é o grande diferencial. Quando a emoção não está equilibrada, não está sob o nosso controle, muitas vezes são elas, as emoções, que acabam falando por nós. É por isso que quando nós ouvimos o que nós próprios falamos, alguém diz: ó, você disse isso, isso, e você fala: eu? Imagina que eu disse isso. É porque não era você, era o seu medo, era a sua raiva, era a sua culpa e assim por diante. Então, ter as emoções sob equilíbrio, manter uma vida equilibrada sob todos os parâmetros, será sempre o impulso salutar, sempre uma maneira adequada de levar toda a nossa vida. Como o próprio nome diz, ou está em equilíbrio ou está em desequilíbrio. E nós vamos então agora refletir sobre os benefícios do equilíbrio emocional. Quem está equilibrado emocionalmente, ele tem o controle da própria vida. Ele sabe realmente tomar decisões e fazer escolhas. Então, o equilíbrio emocional é fundamental para que nós possamos ser autolíder da nossa vida. E viver com equilíbrio emocional é realmente ter a experiência de estar em harmonia com o todo, com você mesmo, com as outras pessoas, com o universo, com a natureza em si. Então você realmente tem uma vivência muito interessante. E você, com o equilíbrio emocional, estando realmente sendo seu parceiro, seu companheiro, você produz e mantém um quadro de saúde física e mental. Você vai estar saudável muito mais tempo. E quando você está equilibrado emocionalmente, você consegue cultivar relacionamentos saudáveis. Porque você equilibrado, você vai ter menos briga, você vai evitar conflitos, você pede desculpas quando você erra, você realmente não está pronto para brigar a qualquer momento, não está pronto para dar respostas ásperas, não está pronto para realmente revidar. Então você
que tem equilíbrio emocional, você consegue realmente ser mais feliz na sua vida e na sua existência. E somando a tudo isso, nós acabamos entendendo que quem tem equilíbrio emocional fica até mais preparado, mais apto para lidar com a falta de equilíbrio emocional das outras pessoas. Quando nós olhamos figuras como Gandhi, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e várias outras que são reconhecidas pela sua passividade, pela sua tranquilidade, pelo seu equilíbrio, nós podemos pensar, essas pessoas nunca têm raiva, nunca têm culpa, nunca têm medo. Claro que tem. Se são emoções como as respostas naturais, elas têm tudo isso. A pergunta é, por que é que a gente não vê na postura delas, na conduta delas, esse tipo de emoção? E a resposta é simples, porque elas atingiram um nível de equilíbrio emocional que faz com que essas emoções existam, porém fiquem cada uma no seu devido lugar, sem se apoderar das ações, sem se apoderar da vida dessas pessoas. Então elas são exemplo de que procurar, dedicar e encontrar o equilíbrio das emoções é coisa sempre possível. E concluindo, nós então podemos ter a certeza, que já que o equilíbrio emocional promove a harmonia, ele deve ser a nossa grande busca. E nós devemos entender o equilíbrio emocional como se estivéssemos numa grande orquestra, onde você é o maestro e nós também somos o maestro da nossa vida. E cada emoção que nós sentimos é um instrumento diferente. Quando o maestro não é muito competente, não está muito bem organizado, não está muito bem disciplinado, o que acontece? Os instrumentos tocam em desarmonia e ocorre o quê? Mais barulho do que música. Agora, quando o maestro coordena, toma posse realmente da situação, ele faz com que a vida ela fique realmente como uma sinfonia maravilhosa. Então nós precisamos compreender e entender que saber administrar as nossas emoções é importante para nós podermos viver melhor e emocionalmente saudável. E aí fica a pergunta, como é a sua vida interior? É uma melodia ou é barulhenta? Ela funciona como uma orquestra ou como uma algazarra? E o papel é justamente esse, é entender que não tem instrumento ruim, nem um instrumento melhor que o outro. O que existe são instrumentos harmonizados entre si, instrumentos onde cada um conhece a sua nota, a sua participação dentro do todo, e é dessa forma que se consegue o tão sonhado equilíbrio. Então procure ser o grande maestro da sua vida. Seja aquele que coordena tudo e não é coordenado por nada. Seja justamente aquele que, quando olha para as suas emoções, reconhece a importância de cada uma delas, mas sabe que elas são suas emoções e não é você que pertence a elas. E nós finalizamos o estudo do equilíbrio emocional para atingir vida plena, onde nós levamos algumas orientações e definições para quem deseja ser autolíder e ter realmente uma vida plena de verdade. E como o nosso trabalho prossegue, no nosso próximo encontro nós falaremos sobre convivência com a insatisfação. É uma questão que envolve muitas pessoas o tempo todo. Aprenderemos que o avanço da nossa vida, a nossa transformação está justamente em saber, em aprender a lidar com essa questão. Afinal de contas, a insatisfação se faz presente na vida de muita gente. E se você achou esse conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos
novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Nós registramos aqui o nosso agradecimento pela sua participação e fica aqui o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até breve.